Na videoaula de hoje vamos estudar os monômios. Mas antes de definir o que é um monômio ou termo algébrico, vamos ver algumas situações que mostram a utilização de expressões algébricas representadas por uma multiplicação de números e variáveis ou uma multiplicação de variáveis. A figura abaixo é uma representação de um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo cujas medidas dos lados são iguais. Seu lado mede d unidades de comprimento. A expressão algébrica que representa o perímetro desse triângulo é 3D. Perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Como o triângulo tem 3 lados, cada um mede d unidades de comprimento, o perímetro é d mais d mais d, que é igual a 3D. Segunda situação, a caixa de presente da figura lembra um bloco retangular. As dimensões desse bloco retangular são um comprimento A, uma altura B e uma largura C. A expressão algébrica que representa o volume desse bloco retangular é ABC. O volume de um bloco retangular é dado pelo produto das suas medidas de comprimento, altura e largura. Então, seu volume é A vezes B vezes C, ou seja, ABC. Lembrando que o símbolo de multiplicação é omitido quando nós temos uma multiplicação de letras, ou que nós chamamos de variáveis. Terceira situação, uma torneira gotejando desperdiça Y litros de água em 1 hora. A expressão algébrica que representa a quantidade de água desperdiçada por essa torneira gotejando por 4 horas é 4y. Em 1 hora nós temos y litros, em 2 horas temos o dobro, 2y litros. Em 3 horas, 3y, em 4 horas, 4y. E 4y representa 4 vezes y. Também na multiplicação de um número por uma letra ou variável, nós também omitimos o símbolo da multiplicação. Expressões algébricas desse tipo são denominadas monômios ou termos algébricos. Agora sim nós podemos definir o que vem a ser então um monômio ou termo algébrico. Toda expressão algébrica é representada apenas por número ou apenas por uma variável ou por uma multiplicação de números e variáveis em que a variável não esteja nem no denominador nem no radical, é um monômio ou termo algébrico. Assim são exemplos de monômios: 2, x, menos 3xy, 5ab²c, 2/3 vezes y, menos 0,4x⁴ y. Todos estes são exemplos de monômios. O que não são exemplos de monômios? 2 vezes a raiz quadrada de x. Aqui não é monômio porque o x aparece dentro de um radical. 2x menos 3y. Não é um monômio porque aqui nós temos uma subtração de monômios. Menos a² b² sobre 2xy². Não é um monômio porque aparece a expressão xy³ no denominador de uma fração e o mesmo ocorre na fração 5 sobre x. A nossa variável apareceu no denominador. Então, nesses casos, as expressões aqui apresentadas não são monômios. Geralmente, o monômio é formado de duas partes. Um número, que nós chamamos de coeficiente do monômio, e uma variável, ou uma multiplicação de variáveis, considerando inclusive seus expoentes, chamada de parte literal. Então, nos monômios, em geral, a gente consegue identificar um número e uma letra ou um conjunto de letras. O número será chamado de coeficiente e as letras serão chamadas aí de parte literal. Vamos ver aqui alguns exemplos de monômios, os seus respectivos coeficientes e parte literal. O 2
tem como coeficiente o próprio 2, que é o número que aparece, e não tem parte literal, não aparece nenhuma letra junto ao 2. Quando nós temos uma letra, o coeficiente será 1, porque nós podemos escrever o x como 1 vezes x. Então o coeficiente é 1 e a parte literal é x. No monômio menos 3xy, nós temos o número menos 3, que é o seu coeficiente, e temos as letras xy, que é a nossa parte literal. No monômio 5ab²c, o número aqui é o 5. Então, o coeficiente é 5. A parte literal é ab²c. Por que aquele 2 ele entra na parte literal e não entra no coeficiente? Porque aquele 2 ele está indicando simplesmente que o b² é b vezes b. Então, poderíamos reescrever esse monômio como 5abc. Em vez de escrever isso, nós escrevemos 5ab²c. Então, aquele 2 ele não é coeficiente, ele simplesmente indica uma abreviação de uma letra ali que compõe a parte literal. No monômio 2/3 vezes y, qual é o número que aparece? É o 2/3, esse é o coeficiente. Qual é a letra? A parte literal é o y. No monômio menos 0,4 x⁴ y, o coeficiente é apenas o menos 0,4. O 3 é o expoente, que indica que o x está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, x⁴ y é a parte literal, ou xxxy. Obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula.